Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço Sofia On. E hoje nós estamos aqui, com convidadas super especiais para a gente falar sobre um assunto bem legal, que é a maternidade real. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Sara, psicóloga, e gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Muito prazer, eu não sou convidada, né? Você não é, eu esqueço que você não é. Eu me chamo Adriele, sou psicóloga também, e eu vou dar espaço para as meninas se apresentarem agora. Então, me chamo Márcia, também sou psicóloga. E como a gente está falando de maternidade, né, eu sou mãe de 2, né? Tenho um menino de 12 e uma menina de 3 anos. Meu nome é Cristiane, também sou psicóloga e mãe de 2, um menino de 19 anos e uma menina de 13 anos. A Sara também é mãe de 2. Sou mãe de 2, um menino de 3 e uma menina de 5. Né? E o tema que a gente trouxe hoje é um tema muito relevante, que é a questão da maternidade, né? Porque na nossa sociedade ainda existe, um estereótipo de maternidade ideal, que é aquela maternidade onde a mãe é super paciente, amamenta a criança, e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a maternidade, depois gostaria de ouvir de vocês, né? Para mim, ser mãe sempre foi um sonho, né? Eu sempre desejei muito ser mãe, eu sempre quis ser mãe, e quando eu me casei, eu já estava com 35 anos, quando eu engravidei da minha filha, e foi muito assim, complicado para mim, porque foi uma gravidez de alto risco, as duas. Minhas duas gravidezes foram de alto risco, eu fiquei mais internada do que em casa, né? E os dois nasceram prematuros, então as duas gravidezes não foram experiências boas, nenhuma das duas, né? Eu falo que foram muito traumáticas, e às vezes hoje, quando eu sonho que eu tô grávida, eu acordo já passando mal com taquicardia, porque eu acho que eu não tenho estrutura para passar mais uma vez por tudo que eu passei, né? Porque a questão da gravidez de risco tem muito, não só a questão da saúde, mas tem muita questão psicológica também, né? Do medo de perder, aquela coisa toda, a questão da culpa, né? Porque tudo que eu fizer eu posso estar matando o meu filho, né? Porque é um peso muito grande que a gente carrega. A minha filha, eu lembro que quando ela nasceu, ela ficou na UTI, o meu filho, apesar de ter nascido prematuro também, ele já não ficou, né? Graças a Deus por isso. E eu me lembro que a maternidade teve várias cobranças, né? Que eu trouxe, por exemplo, a amamentação. Eu não amamentei nenhum dos dois, por questões mesmo que eu não tive como amamentar, e eu me lembro que para mim foi uma coisa muito pesada, né, porque eu morria de vergonha de dar mamadeira para os meus filhos, recém-nascidos eu tinha que dar mamadeira, e eu morria de vergonha, até um dia que uma pediatra falou comigo, mãe, para com isso, né, eu chorando, tomei remédio para poder sair leite, fiz um monte de coisa, né, massagem, toma canjica, faz não sei o que, e tava eu lá, fazendo tudo para ver se conseguia ter leite, e não conseguia. E um dia a pediatra falou comigo assim, para com isso, né? Você não precisa ficar se culpando tanto, a sua filha está sendo amamentada. E é isso que é amamentada, está sendo alimentada, ela está ganhando peso, ela está crescendo. Então isso que é o mais importante, né? E por aí vai. A maternidade ela não é só na parte da gravidez e quando a criança nasce, né? A vida inteira. Mas vamos por fases, né? A Adriele é sua mãe de pet, por enquanto. Então não vai ter muita experiência para compartilhar hoje. Mas eu queria ouvir de você, Márcia, como é que foi as gravidez? Então, foram muito diferentes, né? Porque teve um intervalo grande. E assim, fases de vida diferentes, né? Eu já venho de um relacionamento de 25 anos, né, com meu marido, e aí a gente sempre falava, mas assim, sempre pesava o financeiro, né, foi planejado tudo, então, mas assim, foi planejado demais. Então, eu diferente de você, a minha gestação, tanto a da Maitê já foi diferente, mas a do Murilo, primeira gestação, foi uma gestação ótima, muito tranquila, sabe? E assim, eu acho que esse que foi o problema, porque como foi tranquila, foi tudo sossegado, foi uma coisa assim de sonho mesmo, aquela coisa, né, estereotipada de mãe, não sei o quê, mas eu sempre falo, gente, a gente não conhece o filho da gente porque a gente gesta. Essa relação começa ao nascer, mas vai se aprofundando. Esse amor que a gente sente quando a gente engravida, não é uma coisa assim, eu não sinto como uma coisa real, como a maternidade, né? É uma coisa construída. E aí foi assim, quer dizer, a gravidez foi tranquila, nasceu uma criança de quase 4 quilos, né? Enorme. Por eu já ter 32 anos, eu já fiquei com muito medo, né? Já, né? De passar alguma coisa diferente dele, com ele. Mas assim, deu tudo certo. Mas a questão foi depois que nasceu, né? Porque assim, são tantos sonhos que a gente coloca, que a gente visualiza, que a gente planeja, que a gente
como vai ser criança, como vai ser a amamentação. Eu tive problema com a amamentação, mas consegui, justamente por isso, porque eu vim de uma família que cobra, né, e a família também materna da criança também, né, do meu marido também, que sempre foi com esse exemplo de amamentar, né, minha sogra amamentou meu marido até 4 anos, então a gente se sente cobrado. Uhum. Então deu uma forçadinha de barra, consegui. Mas assim, a cabeça da gente, hoje eu, depois de ter feito a faculdade de psicologia, hoje eu visualizo que eu passei, se não foi essa depressão pós-parto, foi uma coisa parecida, né? Mas assim, aquele ideal que a gente coloca de maternidade cai tudo de uma vez na nossa cabeça, entendeu? Porque assim, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, né? No meu caso, eu tive mais assim, meu marido, né? Algumas irmãs assim que me apoiaram, mas eu não tenho mais mãe nem pai, né? Então assim, e a mãe dele também não pôde ajudar porque já é idosa. Mas assim, é complicado, porque a gente se sente muito culpada. A gente acha que sabe lidar, né? A gente sabe lidar com a criança, com o bebê. Eu já sabia da banho. Eu sou tia desde que eu nasci, vim de uma família muito grande. Então, assim, cuidar de criança eu sei. Mas a gente não sabe lidar o tempo todo. Aquela questão da maternidade 24 horas, né? Cansaço que envolve. A gente não pensa nisso quando a gente engravida, né? Que a maternidade é 24 horas, né? Mas hoje, na minha segunda maternidade, que hoje eu tenho uma filha de 3 anos, né? Eu tive minha filha com 41, eu estava te falando, conversando antes. E o que acontece? A gente traz para a gente uma maturidade. Eu já estava na faculdade de psicologia, né? Então muita coisa ali já era muito consciente. Mas eu pensei assim, eu queria tanto que meu filho tivesse irmão, queria que tivesse essa relação, né, bonita, porque assim, só tem se a gente, né, der oportunidade, porque tem condição. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou atravessar mais uma vez esse deserto aí, né, do pós-parto, e vamos ver o que desenrola. E foi bem diferente, assim, foi mais consciente, quis me pegar um pouco também, essa questão, porque eu já tinha esquecido, né, a gente esquece um pouco da dificuldade. Lá nasceu na pandemia, né? Foi tudo muito assim, a gente ficou muito ilhado ali, a família. Eu, meu marido, meu filho e ela, né? Mas assim, meu filho já grande, já grandinho, já me ajudava em alguma coisa, já me fez companhia. Foi totalmente diferente, né? Eu não senti aquela solidão tão grande que eu senti no primeiro filho. E assim, e ela nasceu especial, né? A Sara sabe. Nasceu com síndrome de Down, mas assim, tranquilíssima, né, Sara? Ela é uma mozinha. Uma figura. E assim, uma coisa que eu queria deixar, né, gente, assim, a Sara sabe, eu trabalho com feminino também, gosto muito de atender mulheres, gosto muito. Essa questão da culpa, de trabalhar fora, porque também assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, de ter o meu dinheiro, a minha independência financeira, dependência emocional, tudo, né? Eu sempre busquei muito isso. E hoje eu atendo mulheres que eu acho que o problema maior não é só o financeiro, é a dependência emocional. Uhum. E a dependência emocional leva muito para esse lugar, né, eu acho assim, da questão da culpa por trabalhar fora, né? Elas buscaram independência financeira porque já sabe que esse lugar para a mulher é fundamental de ter, né, para ter uma liberdade maior de ter, né? Mas o emocional ainda eu vejo que ainda está assim, tá engatinhando, sabe? E assim, eu tenho um prazer de atender e é esse caminho que eu quero seguir, porque nós estamos todos na luta, né? Assim, a independência emocional para gente, para a mulher hoje, para a maternidade, para a mãe, é indispensável, porque assim, a gente cuida, né? Como a gente vai cuidar, vai estar bem para o outro, vai estar bem para os filhos, né? Se a gente não estiver bem com a gente, né? Porque eu acho assim, Verdade. é outro lugar que a gente tem que ocupar, é o lugar de mulher, né? Não pode esquecer que dentro da maternidade, né? A gente está ali na amamentação, às vezes não dá para lavar o cabelo, para fazer as unhas. Isso é bem real. Para fazer as unhas, né? Eu tô com uma no puerpério agora, uma paciente no puerpério, tô com uma outra com 2 crianças pequenas. Ela fala, Márcia, tá difícil, porque assim, ó, é 1 ano sem fazer unha, né? Sem fazer alguma coisa no cabelo, prender o cabelo de qualquer jeito e trabalhar, né? E aí é assim, é a dedicação, né? Eu converso muito com elas. Maternidade é isso, é uma dedicação. A gente tem que ver
o que é prioridade, mas assim, sem esquecer, né, essa luta também, a gente tem que... Eu sempre estou falando, mas vê se dá tempo de tirar um tempinho, você também tem que se priorizar, que eu acho que isso é importante, né? Aí eu falando como profissional, né? Nem sempre dá. Sim. Nem sei. A maternidade real nem sempre dá, Uhum. né? Então eu falo assim, né? Principalmente para os homens, né? E para quem estiver em volta, a família, né? Eu acho assim, gente, tem um pouquinho mais assim de carinho, de olhar e de paciência com a mulher que está, né, na maternidade, principalmente com os pequenos, né? Porque assim, é muito puxado, né? É puxado. Uhum. Eu falo que ser mãe é sentir saudade da solidão. Né? Porque às vezes você tá no banheiro, sentadinho lá vendo alguma coisa no celular. O que você tá fazendo? Demorando muito, não pode. Quando Porque você consegue fechar a porta do banheiro. Exatamente. Então, tomar um banho tranquilo, lavar o cabelo, essas coisas, tem que ser uma questão na escola, porque senão não dá. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque até mesmo assim, não é só questão deles, não, é questão da gente mesmo. Às vezes, quando eu paro, silêncio demais, peraí, deixa eu chover. Não é? Tá muito silêncio, o que tá acontecendo? Aí toma um banho correndo pra ver, às vezes tá os dois sentados vendo desenho. Entendeu? Mas a cabeça a gente fica logo pensando. Né? Só fazendo um adendo enquanto profissional, né? Porque como mãe eu ainda não tenho local de fala. Eu já atendi muitas mulheres também, que são mães, né? Que até mesmo mulheres que estavam também no puerpério. E uma coisa que eu deixava claro, que eu tentava trazer para elas, é que maternagem saudável se faz com mãe feliz. E para que você esteja realmente feliz, você não pode se abandonar enquanto mulher, enquanto esposa, amiga. A gente desempenha muitos papéis sociais o tempo todo. E não dá para ser só mãe, né? Porque você tá doando toda uma energia para algo e desfazendo de outro. Então, se seu filho tá bem cuidado, com pessoas da sua confiança, não se sinta culpado em dar uma volta com as suas amigas, em talvez sair para comprar alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou ir no cinema com o marido, né? Porque é importante esses momentos para você não perder a sua individualidade também, que acontece muito. Eu deixei de ser mulher, de ser a pessoa, para virar somente a mãe. Mas é fácil falar quando você não está vivenciando também, eu isso que eu ia entendo, falar né? agora. Envolve muito mais do que a questão de escolha. Exatamente. Né? Envolve a Mas questão... eu sei que a escolha gera uma culpa. Sim, gera culpa. Isso, né? Gera aquela questão de que, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas às vezes dá aquela sensação de que, poxa, o filho é meu, eu não posso deixar com ninguém, entendeu? É uma responsabilidade minha, então eu tenho que levar, eu não tenho como deixar. Assim, é a questão da culpa. Fora que tem né? mães que também falam pra mim assim, eu fui, mas eu ficava pensando, será que mamou? Será que comeu? Aí Exatamente. liga. Aí você não vive o momento Você também, não vive. né? Às vezes até no momento vai fazer a unha, aí já fica lá, como é que tá? Tá tranquilo? Como é que estão as coisas, né? E bate aquelas... Eu sempre falo que nasce a mãe, nasce a culpa. Exatamente. Porque é o tempo todo a gente passa a viver em função deles. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma adolescente de 16 anos, e ela falava que ela queria engravidar de qualquer jeito. Eu falava, para com isso, menina, você não está na idade de engravidar ainda, vai estudar, fazer alguma coisa. Não, porque eu não vejo a hora de estar eu, meu namorado e ela falava, minha filha. E a minha filha assistindo Netflix. Aí eu ficava brincando, eu vou te contar como é que é a maternidade. Romantizar é lindo, Nossa, né? eu sempre amei assistir filme de terror. Depois que as crianças nasceram, a televisão é deles. Entendeu? Você não vê mais, entendeu? Às vezes quando eu pego pra ver um filme, é no celular e daqui a pouco tá um aqui e outro aqui, ó, assistindo filme de terror junto, fala, não, acabou, então não vai ver. Entendeu? Então, assim, a gente abre mão de muitas coisas por causa deles, né? Porque eles passam a ser prioridade pra gente. E é uma coisa que é tão... é natural, né? É natural, porque você passa assim, existe... Sabe aquela frase que fala que eu nem me lembro que um dia foi diferente? É mais ou menos isso. A gente não... Eu, pelo menos, não me lembro que um dia eles não existiram. Eu acho que a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não. Sim, eu acho que existe uma falta de ideia também, na verdade, da realidade, né? Eu não tenho controle sobre o comportamento do outro. Às vezes, enquanto terapeuta, a gente vivencia isso. Quantas vezes a gente não prepara uma sessão, estrutura, pelo menos eu sou especialista em TCC, então minhas sessões são estruturadas, né? E aí você chega, o paciente tem uma demanda, você não consegue trabalhar nada daquilo que você tinha estruturado. Com as crianças também a mesma coisa, você separou, mas às vezes a criança não tá bem, não tá legal, e aí você não consegue trabalhar. Imagina com os filhos, né? Como o exemplo que a Sara trouxe da paciente, a gente vai ficar nós dois, o bebê, vendo Netflix. Vai mesmo. Será? Será que você vai conseguir ter esse controle, né? Não funciona desse modo. Não vai, mas agora eu quero ouvir a Cris. Como é que foi sua experiência como mãe? A minha experiência aconteceu num período
conturbado, né? Eu acho que nessa transição de adolescência para a vida adulta, então já foi um susto, além de ter que lidar com essa notícia de que simplesmente vou ser mãe sem estar preparada para ser mãe, então nunca tive expectativa, né, de ser mãe. Na verdade, até hoje a gente estava falando sobre isso, era algo que eu não cogitava. Então, veio essa maternidade nessa transição, nesse início da vida adulta, totalmente conturbada, porque não foi uma gestação tranquila, foi bem difícil. Então, além de ter que lidar, né, de ter engravidado na adolescência, e entrou na vida adulta, e é aquilo que as pessoas olham, não vai conseguir cuidar do filho, quem que vai cuidar? Vai ser a avó. E aí vem toda aquela culpa, que antes do neném nascer a gente já sente uma culpa, e o peso de achar que não vai dar conta, né, acrescentado pelas pessoas ao redor. Então, foi uma gestação muito difícil, assim, de sensações, né? Então, assim, de passar muito mal e não conseguir entender, porque ainda estava assimilando tudo que estava acontecendo, um medo muito grande, que eu acho que vem um medo muito grande de ter alguma coisa errada. Então, não foi muito fácil. E aí, na segunda gestação também aconteceu a mesma coisa. Na segunda, eu ainda falo que foi pior, porque, né, os sintomas que eu tive da gestação foram muito intensos, então eu precisei ficar de repouso absoluto basicamente a gravidez inteira, então não podia fazer as coisas que eu estava acostumada com uma criança pequena, né? Quando minha segunda filha veio, meu filho estava com 6 anos, e aí estava naquele período de escola, né, de vir uma outra dinâmica, e aí de repente você se vê ali, né, de uma nova gestação que também não foi planejada, e aí ao mesmo tempo, no fundo era e não era, e aí você tem que lidar com o período de alfabetização, e aí, sabe, então foi muita coisa ao mesmo tempo, e aí muita coisa para uma mãe assimilar, e aos poucos, né, então fui trilhando o meu próprio caminho, o conhecimento, buscando fazer o que eu achava que era correto, e tentar sair fora do que as pessoas consideravam que é o ser, né, uma boa mãe. Então, você falou muito sobre essa questão da amamentação, isso foi uma cobrança muito grande. Eu particularmente, sentia muita dor para amamentar. E aí era colocado como se fosse uma coisa maravilhosa, mas não era. E aí eu escutei de médicos, tipo, que me dava a entender assim que eu era uma mãe ruim, porque eu estava dando fórmula para o meu filho, sendo que eu sangrava para amamentar. E aí você se sente culpada, se sente impotente. Então, foi um período difícil, mas que passa. Eu acho que passa no sentido também de olhar para aquilo e tentar ser o que eu posso ser. Eu fiz, né, o que eu podia naquele momento, né? Tentei ser o que me cabia. E essa aceitação é muito importante, né? Que a gente conseguir entender que a gente faz o que a gente pode, né? Eu me lembro que na minha gestação é até um pouco complicado quando a gente se abre para as outras pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente, como psicólogo, a gente tem uma fala diferenciada, né? A gente costuma falar as coisas de forma mais, como é que eu vou explicar? Explícita, né? Vamos dizer assim. E eu me lembro que um dia, eu lá, grávida, nem lembro qual das duas gravidezes, mas porque as duas foram muito... Eu acho que a segunda gravidez foi bem pior, porque eu já tinha passado pela primeira. A primeira eu estava mais inocente com as coisas, entendeu? Então eu não sabia a gravidade da situação, A segunda não, a segunda eu já sabia da gravidade, então assim, foi pior emocionalmente falando. E eu me lembro que um dia eu chorando lá, eu falei com uma amiga, porque eu tô odiando estar grávida. Eu não falei que estava odiando a criança, né? Eu estou odiando estar grávida, eu quero acabar com esse processo logo, porque eu não aguento mais isso. Ela falou comigo que eu tava amaldiçoando meu filho, que não sei o que, um monte de coisa. Aquilo me fez me sentir mais culpada ainda. E eu falo, mas eu não tô falando da criança, eu tô falando do processo, né? E as pessoas não entendem que quantas vezes a gente fala, né? Às vezes eu falo com a Adriele lá que a maternidade em si é frustrante. Eu não estou falando que ser mãe é frustrante. Eu estou falando que a maternidade, essa cobrança que a gente tem de que mãe tem que ser perfeita, mãe tem que ser isso, mãe tem que acolher, Gente, tem dia que você não quer ouvir a palavra mãe. Tem dia que você só quer um silêncio na sua cabeça e fica o tempo todo, mãe. Cansa. Sim. Essa questão da maternidade é tão ampla, né, Sara, que você não precisa nem ser mãe para ser cobrada, porque eu não sou mãe, eu sou cobrada. Mas a minha cobrança no sentido de, e aí, você não vai ter filho não? Ó, o relógio biológico não tá mais a seu favor, né? Você tem que acelerar, e aí, quando que vai ser? Não, porque se você não for mãe, você vai ser frustrada. Porque aí vendem essa ideia de que a mulher que não é mãe, ela vai ser infeliz, né? E ninguém me pergunta assim, você quer ser mãe? É a sua vontade?
Você realmente tem isso em mente? Tá no seu planejamento? Não, é só realmente isso. Não, você tem que ser, porque, né, já conquistou todas as coisas, mas tem que ser mãe também. Então você não precisa nem ser mãe pra já estar dentro da cobrança, né? Sim. Porque às vezes até te Maternidade. pergunta, né? Mas você não quer ou você não pode, né? Já começa Entra muito Porque isso. antes, eu acho, né? Como uma bênção tão era grande, porque né? não podia ter, né? E aí a gente Sim. não tocava no assunto. Ah, não toca nesse assunto porque ela fica chateada, né? Mas é uma coisa que você falou, é interessante, porque assim, diferente de você que sempre quis ser, desde criança, eu com 6 anos, eu lembro, a partir de 6 anos, eu lembro da minha vida, né? Com 6 anos só em diante. Mas eu lembro que eu brincava que eu era secretária, eu brincava que eu era professora, eu brincava que eu era diversas coisas. Tinha boneca, mas eu sempre falava que eu não queria, eu só estava brincando. Eu não queria nem casar e nem ter filhos. Entendeu? Mas assim, foi uma coisa que foi a vida foi dirigindo, né? A sociedade cobra da gente também, a gente encontra a pessoa, né? E a gente fala assim, ah, não, apareceu pra gente, né? O sentimento também, e aí a gente vai vendo até onde vai dar. Mas assim, essa ideia é muito legítima. Não é um instinto materno que toda mulher nasce. Eu não acredito nisso, né? Não. Será que existe realmente um instinto materno, se a gente for pensar bem? Eu acredito que não. Eu acredito que o amor até nasce depois do filho, né? Sim, Com eu a também construção do acredito dia a nisso. Precisa dia. conhecer esse filho, né? No começo fala, é o amor da minha vida, vai mudar minha vida, mas ainda não é o amor da minha vida, vai ser construído no dia a dia, né? Sim, e tem Isso dia, aí. e tem dia que não é tanto amor assim. Não é? Mas como todo amor, né? Tem os Todo dias amor. né, de desamor também, que a Verdade. gente... E não é né? só, e não é só da parte da nossa parte, não, da Deles parte deles também. também, é. Sim. Às vezes eu brinco, né, com alguns amigos, eu falo, calma, ainda vai chegar a adolescência, ainda vai te falar, eu te odeio, mãe, Tô e sai nesse correndo. período. Tô nesse período. Você acaba com a minha vida. Exatamente. A pior mãe do mundo. Então, por mais que você faça, como já dizia Freud, né, não importa o que você faça, você é mãe, você vai errar, entendeu? Sim. Eu acho que é justamente isso, né? A sociedade coloca tanto com essa questão da perfeição e às vezes a gente busca tanto não errar, quando na verdade a gente tem que errar. Porque é só Verdade. assim que a gente consegue construir, só assim que a gente consegue saber o que funciona e o que não funciona. Então é importante errar, assim como a gente ensina, né? Eu particularmente ensino para os meus filhos isso da importância de errar e aí assim que ele vai conseguir aprender, né? Vai conseguir assimilar e tentar fazer de uma forma diferente. A gente é cobrado para não errar. Exatamente. Quando, na verdade, a gente só vai aprender errando. Então, né, e buscando ser melhor, buscando ser funcional, enfim. Eu acho que essa cobrança, assim, isso me irrita muito, né, particularmente falando, porque é muita cobrança de todos os E o lados. peso social é muito diferente do ser mãe e ser pai, né? Sim. É extremamente diferente. Tanto é que é a nossa carreira que é pausada, é a nossa vida que muda muitas vezes. A cobrança recai, né? A criança passou mal na escola. Quem liga pro pai primeiro? Liga pro pai quando não consegue falar com a mãe, né? Então, assim, é tudo uma questão da gente vivenciar essa maternidade e das mulheres, né, que eu digo no geral, e se perguntarem se elas mesmas querem isso. Porque eu já atendi muitas mulheres frustradas no sentido de, eu tive porque o meu marido queria, porque era o sonho do meu marido, e aí às vezes o marido já não estava mais junto, né, e aí a pessoa tem que lidar com uma outra frustração. Então, o ideal é, enquanto não se é mãe, né, que se pense, eu estou preparada para isso, porque é o que a Márcia disse, maternidade é doação. É doação, é empenho, né? E precisa ter uma vontade, ou se construir, pelo menos, como foi no caso da Cris, né? Se construir esse desejo maternal, né? E uma das coisas, né, que a gente tem que sempre aprender que criança não é extensão da gente, né? E a gente Eu tava pensando nesse tema aqui, né? Adorei. Criança não é extensão. Então, muitas vezes a gente para, né, para poder fantasia, né? Minha filha vai ser desse jeito, vai ser uma bonequinha, vai ser isso. Meu filho tá achando ultimamente que ele é o Hulk, né? E aí eu converso com ele, falo que ele não é o Hulk, que ele não precisa disso, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai criando na cabeça da gente, algumas fantasias, algumas coisas, e as crianças não correspondem, né? Eu me lembro que, por exemplo, na minha época de criança, eu tinha certas coisas que eu não gostava, então até uma vez eu falei que eu sempre odiei circo, nunca gostei de circo. E eles foram no circo, adoraram, né? A Helena estava enchendo a paciência querendo no circo, chegou lá, fiquei até canela roxa, tanto que ela batia na minha perna, chutando, de tanta emoção que ela ficou, entendeu? Lá por causa do circo, do palhaço, de não sei o quê. Então, assim,
a gente acaba vendo, né, que a criança ela não é extensão, ela tem os gostos próprios, ela tem as opiniões, né? É muito engraçado quando eles começam das opiniões deles, né? Sim, com certeza. E existe todo esse trabalho dessa desconstrução do filho ideal também, né? Eu já passei por situações assim em clínica de receber a criança e a mãe diz assim, não, mas tem alguma coisa errada com ele é muito agitado, ele é muito isso. E aí você começa a avaliar e você vê assim, mas não tem nada de errado. É a personalidade da criança. A criança tem personalidade, tem temperamento. E você passar isso para a mãe exige um cuidado, porque ela vai precisar desfazer toda aquela imagem de, mas por que ele não fica sentadinho no sofá? Por que ele não fica quietinho? Porque esse filho quietinho, ele existe na sua imaginação. Aí entra a comparação, porque o filho da fulana fica. Porque o filho da cicrana já escreve com 5 anos. Não tem um problema com o meu. E meu tem problema, já com 5 anos ele ainda não escreve, então alguma coisa está errada. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações também. Porque aí já entra não só na questão da criança, mas a nossa frustração. Né? Porque a gente já logo joga. O que eu tô fazendo de errado como mãe que meu filho não tá acompanhando os outros? Exatamente isso que eu ia dizer, né? Que tem essa cobrança da mãe, mas também tem toda uma cobrança social em cima dessa mãe. Em cima da mãe. Né? Às vezes as próprias amigas ou pessoas da família, tios, primos, por que ele não tá falando ainda? Por que mas o fulaninho fica tão quietinho e ele não fica? E a mãe começa já a achar, eu tô fazendo algo errado. Qual é o problema disso tudo? Mas uma coisa que eu fico curiosa de saber de vocês três é como é que foi gestar a mãe e a mulher, né? Eu queria entender um pouquinho como foi para Sara, como foi para Márcia, como foi para Cris. Ficou um pouco de lado? Vocês sentem falta de dizer, eu acho que eu tinha mais vaidade, ou eu nem me lembro? Como ficou essa parte? Eu não me lembro. Para mim, assim, eu acho que as minhas gestações foram tão complicadas, igual esse dia eu tava pensando, eu não tenho foto grávida. Entendeu? Acho que porque como um nasceu de 6 meses e o outro nasceu de 7, eu nem cheguei naquela fase de barrigão, de foto, de não sei o que, nada disso. Não tive book, não tive nada. Então, não tive essa fase da mulher grávida plena, entendeu? Tirar foto, toda vaidosa. Isso, tirar foto na praia com o barrigão de fora. Não tive isso. Então, assim, foram coisas que vou dizer que eu fui frustrada, eu me sinto frustrada? Não. Mas a minha gestação, as 2 gestações foi aquele momento que eu queria que acabasse logo, sabe? Pra mim não foi bom. Eu não aconselho. Você não queria nem documentar, né? Ela não queria registrar. Não queria registrar, porque foram muito... As 2, foi muito complicado. Aquele medo de perder o tempo inteiro, de qualquer momento. Eu lembro qualquer coisinha, se eu estava tomando um banho, eu sentia alguma coisa de errado, eu saía correndo pro hospital. Entendeu? Porque era o tempo todo, né? Aquela preocupação de perder todo o líquido amniótico. Cada vez que eu fazia 3, 4 ultrassons por semana. Cada vez que ia fazer, tinha visto que tinha baixado o líquido amniótico. Então, assim, isso pode matar a criança a qualquer momento, né? Então, perdeu o líquido, a criança morre, não tem como respirar. E foi muito complicado. Então, assim, eu nem registrei, eu não tenho foto grávida de nenhum dos 2. Entendeu? Não tem, porque realmente foi bem complicado. Então, eu acho que essa fase foi de tanta tensão na minha vida que a mulher ficou de lado completamente. Eu não me lembro daquela vaidade de comprar vestido de grávida, de não sei o que, nada disso. Não me lembro disso. Daquelas coisas. Mas eu acho interessante também, Sara, comentar o quanto que, por mais que o processo tenha sido difícil, por mais que a maternidade, a certo ponto, tenha sido frustrante para você, diferente do que te prometeram socialmente, né? Você não deixou de amar seus filhos, você ama seus filhos. Certeza. Uma coisa não tem a ver com a outra, Exatamente. Né? Como foi quando você se abriu com aquela amiga. Eu não tô falando do meu filho, de não amar o meu filho, mas é diferente, né? Da frustração de que a sociedade me prometeu uma coisa que não me entregou. Não, e eu vim de uma família que, por exemplo, a minha irmã tem 2 filhos mais velhos que os meus, né? Ela teve gestações tranquilas, né? Amamentou até não sei quantos anos, aquela coisa toda. Teve as fotos na praia, né? Que eu depois já falo com Maria, né? Teve as fotos de barrigão na praia, que não sei o que, dos 2, chegou. Os 2 nasceram de 9 meses, aquela coisa. Então, assim, minhas primas, todo mundo tinha aquela vida. Eu não, entendeu? Da minha família, todas as meninas que engravidaram, não sei o que, todas elas tiveram esse tipo de gestação. Eu não tive. Entendeu? Então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu imaginava, a minha mãe teve essas gestações tranquilas, amamentou até a gente não sei até quantos tempos, entendeu? E eu fui totalmente diferente, então eu não imaginava que seria diferente. Então eu digo que foi muito frustrante por causa disso. Eu me imaginava amamentando, eu me imaginava com barrigão, imaginava com um monte de coisa, e nada disso aconteceu, entendeu? Mas não quer dizer, como a André disse, que eu não amo meus filhos são tudo na minha vida. Mesmo... Não, o Thales essa semana acabou comigo, né? A gente teve o formatura do meu sobrinho, e aí eu fui a maquiadora fazendo maquiagem, ele chegou, mamãe, o que você tá fazendo? Eu falei, a tia tá me pintando pra eu ficar bonita. Ele, foi embora.
Daqui a pouco terminou, não sei o que, arrumado. Mamãe, se a tia te pintou, por que você não ficou bonito? Mas mesmo desse jeito, eu ainda amo ele. Exatamente. E para você, Márcia, como que foi essa gestar essa parte? Então, a gestação foi tranquila, né? Igual ela falou Uhum. de foto, tirei foto, mas assim, eu curti bastante, sabe? Assim, eu achei bacana, eu acho que eu fiquei mais vaidosa na gravidez do que antes, Uhum. sabe? Foi uma transformação que ela falou. Foi uma transformação mesmo. Foi uma outra Legal. etapa do feminino, né? De você comportar uma pessoa, de você. Eu tinha orgulho de falar. Eu falei, não, gente, vocês têm que ter paciência comigo, porque eu estou fazendo um ser humano. Né? Eu cheguei, eu estava me achando mesmo na gravidez. Acho que eu demorei tanto, né? Que aí eu curti bastante. Mas a questão, assim, como mulher, né, que você falou, Sim. que eu entendi da pergunta, assim, depois de separar, né, o que é mulher Isso. da mãe, Aham. eu acho, assim, que eu demorei um pouco, sabe? Uhum. Da primeira gestação, assim, eu acho que eu demorei um pouquinho para voltar. Assim, até uns 3 anos dele, assim, o que acontece com as minhas crianças, né? Eu acho elas um pouco, assim, um pouco não, bem assim, agitadas, né? Uhum. Em comparação com o que você falou, fazendo a comparação com outras, né, da família até, eu fui sorteada 2 vezes. São 2 crianças quase hiperativas. A Maitê nem tanto, né, mas assim, é um pouquinho também. Então, acho que a gente fica mais ligada, assim, mais preocupada, né? Uhum. Por mais que saia arrumada, saia assim, tenha vaidade, você pensa em você não relaxa. Igual ela falou, a preocupação sempre vem, a prioridade sempre são eles, né, enquanto pequenos. E a Maitê, eu estava na metade da faculdade de psicologia. E eu falei com meu marido, a gente vai engravidar, mas eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de trabalhar. Na época eu tinha um comércio, uma loja, né? Fez 12 anos a loja, aí eu fechei na pandemia. Quer dizer, era bastante coisa, né? E mais o Murilo, que tinha na época 8 anos. Mas eu falei, eu deixei bem claro para ele, né? E aí a questão de não deixar, Uhum. para não ter esse voltar depois. Mas assim, sempre tem esse vácuo. A gente precisa ter de priorizar as crianças, né? Enquanto pequenas. E depois a gente vai, mas não pode esquecer de resgatar sempre, né, essa parte, porque assim, parece que alguma coisa vai dizendo, né, no nosso ouvido que não tá legal, que não tá inteira, né, que a gente não tá inteira. Mas para mim foi muito positivo, porque assim, logo eu me formei, consegui me formar, e aí eu já tive que correr atrás de emprego, né? Eu tô trabalhando desde março, comecei a trabalhar em março, me formei tem 1 ano, né? Minha filha tá com 3 anos. É uma luta diária. Luta diária. É a criança do lado, é os livros aqui, às vezes assistindo pós com ela, que eu assisto em casa online, e eu brincando com ela, né? e ela no cadeirão dando comida, e eu assistindo a minha pós, mas eu faço questão, Uhum. entendeu? Aham. Qual o delay foi menor, né? Parece que o segundo a gente já sabe, igual ela falou, a gente já sabe o que acontece, a gente já fica mais esperto. Pelo menos comigo foi assim, né? E aquela questão também que eu queria falar, que vocês falaram aí da gente, o filho não é a nossa extensão, né? Porque a gente imagina assim, vai ser assim, porque o que eu estou enfrentando hoje, a questão, meu filho nem vai gostar que eu tenha falado dele. Ele já é rapaz, né? Gente, eu adoro estudar. Meu nome. Se eu falar assim, o que você gosta mesmo, você tem prazer na vida, é estudar. Eu gosto muito, sempre gostei. E eu tenho dificuldade com meu filho. Ele é inteligentíssimo, é uma criança assim, ó, 1000, né? Mas assim, é complicado, porque não tem aquela rotina, não tem gosto de... Mesma coisa que eu, assim, eu vejo que fica... E aí calçar o chinelinho da humildade, né? Sim. E agora também tem uma menina também que tem síndrome de Down, né? Que é deficiente intelectual, né? Mas nem por isso vai deixar de ser um ser humano completo, ter a totalidade dela, né? Eu busco cada dia isso, que ela busque, né? Ver nela as atitudes, as habilidades que ela tem, né? A gente fica até mais ligado. Gente, e assim, vem pra gente o que a gente precisa. Cada um tem filho que precisa ter e cada um tem a mãe que precisa ter. Eu acredito nisso, né? Infelizmente, às vezes, tem situações muito difíceis, tem histórias muito tristes, mas, assim,
eu acho que é um aprendizado, né? Não além de uma escolha, sim, inconsciente ou consciente, é uma questão de, assim, de ter que, né, de ter que encarar mesmo as suas feras internas junto com o filho, um espelho às vezes, né? Que não é extensão, mas às vezes tem muitas coisas nossas. O meu filho parece muito comigo. Sim. A hora que eu olho, eu falo assim, gente. Inclusive nos defeitos, né? Não, só Exatamente nos defeitos. Exatamente. as qualidades a gente passa batido, como sempre, né? A gente fala que bom, né? Puxou a mãe, mas os defeitos é complicado. Mas, assim, é uma escola, gente. Nossa, como a gente se transforma. Não falo que a gente melhora, não, porque, assim, a gente às vezes não, né? Às vezes a gente erra muito ainda, mas, assim, a gente se transforma. Eu acho que a idealização também vem dos dois lados. A gente também idealiza muito mãe, né? Por que a mãe do fulano age assim? Por que a mãe do ciclano age assim? Enquanto você fica na idealização, você não consegue amar a mãe real que você tem. E mãe é isso, né, gente? Acho que o amor vem acima, né? Mas a gente precisa criar uma certa maturidade para entender que às vezes não vem na adolescência, e por isso houve aquele, eu te odeio, você está destruindo a minha vida. E aí você entende que aquilo, né? Faz parte do ser mãe, e para as mães até ver o filho crescer é um pouco difícil, né? Eu sei porque eu tenho minha mãe, eu com 30 anos, minha mãe chama de bebê. Uma mensagem, oi bebê, como você tá? E liga e fala bebê, porque para ela é bebê, né? De certa forma. Mas eu queria ouvir da Cris também, né? Que ela não respondeu ainda. Sobre essa visão, assim, né, da mulher. Eu esqueci. Então, estava tendo que lidar com essas mudanças, assim, do corpo e de não me reconhecer ao olhar no espelho. Porque você era criança, Sim, praticamente, né? Você estava saindo, E estava saindo da aí, adolescência. aquela modificação, então, de tentar ainda entender o que estava acontecendo e você se olhar e não se reconhecer e se achar feia e que tá tudo errado, sabe? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Né? Tudo vai mudar. E aí, quando vem a criança, quando nasce, tipo, eu me coloquei de lado. E aí demorou, assim, para voltar a olhar para mim. Tipo, poxa, peraí, eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que me sentir, né, bonita, porque eu nem parava para pensar assim, será que eu me sinto bonita? Será que eu estou bonita? Sabe? O que é ser bonita? Então, só com os 2 anos, eu até brinco com as minhas amigas e falo, olha, o filho vem, com os 2 anos as coisas começam a caminhar e a melhorar, né? Eu acho que se você começar a dar autonomia para o teu filho, e aí você começa eu acredito que a gente começa a caminhar e a retornar para si mesmo, né? Então, acho que a partir dos 2 anos que eu fui olhar e aí fui tentar me arrumar mais, que você falou da questão do cabelo, né? De ficar mó tempão sem arrumar o cabelo, e aí sem fazer a unha, e isso eu esquecia, nem existia que unha, sabe? Então, e ao mesmo tempo, isso de não se reconhecer, de estar ali amando a criança, se dedicando, sabe? Tendo essa experiência, por mais difícil, então ficar ali presa e sair um pouquinho, escutar a criança chorando, peraí, tá chorando? Não, não tá chorando. Mas ao mesmo tempo, assim, eu particularmente não me reconhecer. Olhar e falar assim, quem é essa Cristiane? Sabe? Tipo, não sou eu. E aí veio essa descoberta, assim, também, após a maternidade, de tentar entender, né, com esse início da vida adulta, quem era eu. Tipo, o que eu sou agora? Porque eu era uma adolescente que morava com os pais e que estava ali, né, vivenciando tudo tranquilo e, de repente, ter que lidar com uma criança. E aí, não só a criança, veio a questão também de casamento, então, de ter que lidar com uma vida nova, a qual eu nem imaginava. Então, todos os desafios. E aí foi essa busca, assim, por se reconhecer, por buscar, né, tipo, saber quem eu sou, o que eu queria da minha vida, o que ia acontecer com a minha vida. Então, vários conflitos. Eu acho que muito surge do conflito também, dessa romantização, né? Eu acho um experimento social muito legal, até indico para as pessoas, ver novela antiga. Eu acho muito interessante, às vezes, parar, assim, eu tô em casa de bobeira, e aí eu pego aquelas novelas antigas e você vê, gente, o quanto que as coisas foram mudando. E aí você vê aquela atriz linda, maquiada de batom vermelho, amamentando o bebê, toda feliz. E aí Aquela vem toda uma romantização. saradinha. Acabou de ter o bebê, ela já tá ali, chapadinha, de na praia, né? E o quanto que isso era colocado pra gente, porque você olhar agora
mulher crescida, enquanto psicólogo profissional, vendo de fora, você entende que é um contexto midiático construído. Agora, a criança que viu aquilo, que você era adolescente, não tinha essa visão. Né? Então, isso é muito colocado pra gente na maternidade como sendo algo perfeito, maravilhoso, divino, que todas as mulheres têm que passar por essa experiência, que é tudo lindo, né? E eu acho que o que a gente tá fazendo hoje é muito importante, de falar o verdadeiro lado da história, né? Vou falar aqui qual era o meu pavor da gravidez. Morria de medo de ter o filho que não dormisse. Né? E eu sempre falava, porque meu filho vira à noite, e eu sempre gostei muito de dormir. Minha vida, sou muito regrada no sono. E o meu pavor era da criança que não dormia. E quando eu engravidei, né, da Helena, na primeira vez, já estava com 35 anos, então já era formada, né, psicóloga, tudo. E eu não me lembro onde que eu ouvi isso, não me lembro também qual foi o estudo, não lembro o que, eu só lembro da questão, que falava que você tem que começar a treinar o sono da criança desde a gestação, né, desde a barriga. E eu comecei a fazer isso com os dois, né. Por exemplo, eu sempre dormi cedo e acordei cedo. Então eu colocava a musiquinha, falava, Helena, tá na hora de dormir, vamos dormir com a mamãe, que você quer, botava a musiquinha de ninar, som da chuva, aquela coisa toda, e realmente ela dormia a noite inteira. Às vezes a gente estava no hospital internada, precisava ouvir o coração de madrugada, alguma coisa, ela não se mexia, entendeu? Aí achava o coração, porque ela estava dormindo, realmente estava dormindo. E quando eu acordava, eu falava, tá na hora de acordar, vamos fazer alguma coisa com a mãe, vamos trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu me lembro que eu botava muito a musiquinha do Mundo Bito, da Fazendinha, ainda bom dia, ainda botava lá, aí colocava pra ela ouvir. E aí, quando ela nasceu, realmente ela teve ela ficava acordada o dia inteiro, e à noite ela dormia a noite inteira. E deu certo, vou tentar de novo com o Thales. Não é que deu certo de novo? Então, assim, funcionou com os dois. Então é a dica que eu tô dando para quem tem neném. Vai entrar ainda, quem né? vai entrar e faz isso desde a gestação para poder treinar já o dormir da criança, a hora de dormir. Criança dormir à noite é vida. E até hoje eles dormem super bem, da 8h30, 9h já estão caçando a caminha deles para poder dormir, vai até no outro dia. Entendeu? Então, assim, a gente criou essa rotina de dormir desde a barriga, né? E o meu pavor era imaginar que eu podia ter filho que ia virar à noite acordado. Quando as pessoas ficam dormindo, eu falo, nossa, meu filho foi dormir 3h da manhã, pelo amor de Deus. Não. Não passa isso comigo. Isso não aconteça. Então, graças a Deus, funcionou. E o medo de vocês lembram? Qual que era na gravidez, assim? Se tinha algum? O meu, acho que era essa questão de dormir também. E aí, eu acho que eu até falo, eu dei muita sorte que os meus filhos são muito tranquilos. A minha filha sempre dormiu, ia dormir muito tarde. Então, você falando agora, eu me lembro que várias vezes, assim, ela ia dormir 2h da manhã, só que acordava no outro dia às 10, né? Um exemplo. Só que para dormir, até chegar ao ponto de dormir, eu tinha que ficar andando pela casa. E ali já cansada, né? As costas detonadas, e ter que ficar andando, porque se sentasse, já era, acordava. E aí eu tinha esse receio de não conseguir dormir, porque sempre gostei muito de dormir. E eu até brinco, eu falo, eles puxaram a mãe, porque são preguiçosos, hoje em dia é um trabalho danado para poder acordar. Então, só que isso, eu acho que dá esse medo, assim, né, dessa qualidade de sono, então, de mais uma mudança, além de todas as mudanças que já estão acontecendo, você fala, e agora, o que vai ser? Né? Tipo, não vou conseguir descansar para depois, né, no outro dia estar lá. Eu acho que isso é uma insegurança e um medo bem real. E a gente tem a questão do cansaço, né, que o sono, que querendo ou não, mesmo que a criança ou é amamentada, quando é livre de demanda, eu acho que deve ser mais cansativo, né, porque no meu caso, como eles foram amamentados na mamadeira, então era de 3 em 3 horas, então assim, nesse período de 3 em 3 horas dava para dar uma cochilada, né, mas era igual um reloginho, né, 3 em 3 horas. Livre de demanda eu acho que deve ser mais cansativo, né. O meu foi. Né? E aí a gente começa a imaginar, amamentar, trabalhar fora, né? Porque eu me lembro que da Helena, com 2 meses, já comecei a atender de novo, entendeu? Tipo, os pontos da cesárea caíram, eu já estava querendo voltar a trabalhar, entendeu? E aí eu me arrependo muito disso também, né? Dessa questão, mais uma vez a questão da culpa, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar, ela estava com dois mesinhos, só que assim, é óbvio que eu não fechei a agenda o dia inteiro, né? Eu trabalhava 2 horas uma tarde, 2 horas uma manhã e assim ia. E aí, aos poucos, ela foi crescendo e eu fui enchendo a agenda. Quando ela chegou num ano, eu estava trabalhando de 8 da manhã às 8 da noite. Entendeu? E aí foi quando a gente começou a desconfiar do autismo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, ela é autista porque eu voltei a trabalhar. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, não existe. Né? Só que entra a questão da culpa. Né? Eu pensava, não, ela é autista porque eu tô deixando ela com a minha sogra, e querendo ou não, ela fica muito na televisão, porque minha sogra já é idosa, não tem pique pra poder correr atrás de criança, né?
ela já atrasou para andar, né? E como ela nasceu muito prematura, o que eu ouvi foi sempre ouvir dos médicos, porque ela não vai andar, porque ela não vai falar, porque isso, aquilo outro, e de repente ainda vem o autismo junto, né? 1 ano e 6 meses ela não andava. Então, vai para fisioterapia, vai fazendo não sei o quê, um monte de coisa. E com 1 ano já dava para ver sinais de autismo. Falei, só falta essa agora, né? E graças a Deus as coisas foram se resolvendo, né? As coisas foram, ela foi desenvolvendo aquela coisa toda. Mas a culpa fica, né? Eu acho que um dos piores sentimentos que tem é a culpa, porque a culpa ela vem, né? E ela vai, se você deixar, ela vai abrindo a ferida, vai abrindo, quando você vê que tem um monte de coisa ali dentro, e para limpar é complicado, né? Agora, você falando aí, eu lembrei de uma história, né? Eu voltei com 8 meses, ainda pude porque a loja era minha, né? Quando o Murilo nasceu, meu primeiro filho. E aí eu amamentava. Realmente eu demorei para voltar, porque a gente se sente culpado, vai ficar sem o leitinho dele, né? Vai ter que dar um trabalho mesmo de fazer a transição para mamadeira. Ele não pegou chupeta, ele tomava no copo, na colherada. Ele não pegou mamadeira. Então é complicado. Mas aí eu lembro que eu chegava na loja, sentava para trabalhar, né? Aí chegava o cliente, pegava e falava, nossa, você está fazendo descansando. Agora eu não venho aqui para trabalhar, eu venho para descansar. Eu descanso no trabalho. Agora eu ouvi você falar, porque muitas das vezes a gente não pode se culpar, porque a gente às vezes precisa dessa transição menor um pouco, para a gente não enlouquecer, entendeu? O mental não atrapalhar, né? Não se atrapalhar e não se, né, embaralhar mais. Eu lembro que para mim foi muito bom. Né? De repente você só perdeu a mão, né? Só podia ter controlado um pouco menos para não chegar tanto lá, né? Mas assim, eu lembro disso nítido. Eu não senti a culpa, não. O paciente falou, nossa, quantos meses tem sua criança? Ele não vai fazer 1 ano, mas nossa, porque você não sabe como é que é. E é aquela coisa, como você falou, né? Que a gente vai para o trabalho para descansar, né? E é verdade. É verdade. Hoje eu tô de novo. A gente que lida com criança o tempo todo, tem hora que você só quer ter uma conversa de adulto. Entendeu? Você só quer parar e conversar com adulto. Quando com os bebês, meus filhos eram pequenos, às vezes eu falo, gente, que vontade de conversar com adulto. Meu dia de só não ficar naquele chorinho, aquela coisa toda. Eu queria conversar, eu queria ver um filme de terror, eu queria fazer alguma coisa, né? Mas nossa vida gira em torno deles. Aí depois a gente vai começando a ter um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim, que a autonomia é parte da gente, né? A gente acaba, nem são eles. Né? É a nossa que a gente autonomia. Anda com a corrente no pé, né? Mas não é, gente, a chave tá ali, é só você tirar, sabe? Não é uma coisa, né? É só exatamente, mas a gente se coloca nessa situação. A gente se coloca nessa situação. E ela agora deve estar numa fase boa, porque assim, agora meu filho tá com 12, ela falou, eu já tô tendo conversas com ele. Eu já levo ele no cinema, ele sai comigo. A gente, como tem afinidade, a gente gosta de filmes iguais, então a gente vai, entendeu? Já é um parceirão meu, assim. Então já vai chegar essa fase. É muito gostoso. Eu, assim, eu tô vendo algumas coisas já, né, do desenvolvimento dele, da adolescência. Mas eu tô curtindo, tá? Eu tô curtindo. Tem um lado bom, sim, muito companheiro. Né? Assim, tem muita coisa boa. E você que tem os filhos mais, né? Pode contar pra gente aí. Agora porque a gente fala muito das dificuldades, né? Sim. Mas tem que falar das coisas boas também. Agora eu tô entrando numa nova fase, que é o filho adulto, né? Que acabou, tem 19 anos e que tá saindo de casa pra ir morar com a namorada. Então. Qual ciúme? Mas nem é ciúmes, eu acho que entra muito aquilo que a gente vem falando. Além da preocupação, querendo ou não, a expectativa que a gente cria em cima do filho e de achar que, né, a extensão quando não é, ao mesmo tempo que eu fui trabalhando em mim, ele, né, tem que ter a própria vida e seguir o próprio caminho. Eu até falo para ele, são as suas escolhas, então você vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Só que você olhar e falar assim, poxa, mas tá tão cedo, sabe? Então tem tanta coisa para ele viver. Né? E aí eu falo, olha, eu querendo mandar no menino. Só que não, então eu, assim, fico com aquela angústia, né, de mãe, o filho tá, o que vai ser do meu filho? Vai morar com alguém? Mas ao mesmo tempo vem uma certa felicidade de perceber também que ele tá independente, tipo, que ele tá indo trilhar o próprio caminho, sabe? Tipo, seguir, e hoje em dia a gente acaba vendo tantas pessoas que ficam com essa segurando e aí não querendo trilhar o próprio caminho, não querendo percorrer, tipo, se lançar no mundo, que antigamente... Né? Antigamente até falava, a gente cria o filho pro mundo. Literalmente o meu tá indo pro mundo. Então, eu acho que agora vem essa nova, né, tendo que lidar com algo novo, assim, de como vai ser ter um filho que não mora mais comigo,
né, esse ninho que já é difícil, porque isso eu acho que assim, a partir do momento agora que ele já saiu, né, você perceber que a casa tá vazia. Então é uma outra questão. E aí tem adolescente, que adolescente, se não ficar em cima, só quer ficar no quarto, vendo celular e TikTok. E aí quando você vai cobrar, né, fica brava. Mas aí você tem que lidar com essa ausência, porque ele fazia ali toda uma movimentação, eu já chegava, eu já falava, porque ele é muito parecido comigo. Então, ao mesmo tempo que tem os conflitos, tem a parceria, né? Precisa de alguma coisa, então vamos conversar. E aí a gente ficava dialogando e agora não tem mais esse lado, assim. Então, e a preocupação de ter um filho, o que vai ser da vida dele? O que ele tá, será que ele tá, assim, de ficar querendo se perguntar, será que ele tá no caminho certo? Como se fosse o poder estivesse na minha mão quando não tá. Não tá. E aí vem esse exercício de liberar e deixar que ele, né, siga o próprio caminho, que é muito difícil. A maternidade é complicada, né? Tanto dos É. pequenininhos, quanto dos adultos, quanto dos adolescentes. Realmente, a partir do momento que você é mãe, sua vida nunca mais é a mesma, né? Nunca mais. Sim. Você falou sobre essa questão do trabalho. Eu, assim, também vivenciei algo relacionado a isso, é de não trabalhar. E aí eu vinha a culpa, porque eu queria muito trabalhar e era julgada porque queria trabalhar. Então, tipo, como você vai trabalhar e vai deixar os teus filhos? Com quem que você vai deixar os seus filhos? Vale a pena deixar os seus filhos por conta de trabalho? E aí vem isso assim, se não comeu direito, a culpa é da mãe. Se não estudou direito, a culpa é da mãe. Se não fez a tarefa, a culpa é da mãe. E aí, os seus filhos, né, vão ficar jogados. E aí eu acabei pegando isso e retardando essa questão do trabalho. Aí o meu sonho sempre foi fazer, né, psicologia. E aí eu ficava, e agora? Só que para isso eu precisava trabalhar. Então, eu esperei, sabe, tipo, aquele momento, e aí me sentia culpada por querer trabalhar, não que eu não quisesse estar em casa, mas eu precisava me sentir mulher, porque eu não me sentia mulher. Só em casa, só com criança, sem ter que lidar com um outro adulto, então escutando música de Galinha Pintadinha o dia inteiro. E aí vem essas questões né, relacionadas à culpa de querer ter uma vida própria, de querer vivenciar algo que eu não vivenciei, porque fui mãe muito nova. Então, eu acho que isso foi mais um peso assim, em cima dessa maternidade e mais um alimento da culpa que eu fui elaborando aos poucos e vendo que não posso pegar isso para mim. Eu acho que, né, tudo tem um momento e é isso. É muito bacana a gente ouvir as experiências diferentes, né? Várias mães diferentes, tanto de faixas etárias, como cada uma vivenciou a maternidade, que eu acho que é realmente isso, né? A nossa ideia nessa área de mostrar o que é a maternidade real e cada mulher vai viver a sua experiência do seu modo. Exatamente. E a maternidade, né? Maternidade real, como a Adriele disse, cada um vive do seu modo, cada um passa por uma situação diferente e a gente tem que tomar muito cuidado para não jogar em cima da outra pessoa as nossas experiências, entendeu? Sim. Igual, por exemplo, eu sempre falo, né? Gravidez para mim foi traumática. Só que se alguém perguntar para mim, e aí, o que você acha? Eu prefiro não achar nada. Porque se eu vou falar, escolhe aí, porque vai ser fácil? Não. Mas pode ser que a gravidez seja maravilhosa, mas a maternidade em si não é perfeita, né? Vai falar que não é maravilhosa. É maravilhosa sim, isso não é perfeita, né? E muitas vezes a gente quer a perfeição, e a perfeição não existe. A perfeição nunca vai existir. Uma mãe real não é perfeita. Exatamente, nenhum filho também é perfeito. Né? Da mesma forma que gravidez também não vai ser perfeita, a amamentação não vai ser perfeita, vai doer, vai chorar, seu corpo vai mudar, né? A criança talvez pode ficar a noite inteira acordada, você vai ficar cansada. Então, tudo isso é maternidade. É muito fácil para a gente falar, como a Adriele estava falando, a questão, né, lá na capa de revista, a mulher que acabou de ter bebê, com aquela barriga chapadinha, com o bebê no colo, cabelo feito, batom, as unhas todas poderosas. Na mídia é muito fácil isso, né? Mas na vida real não é assim. A gente não consegue ter isso tudo, até porque a gente nem tem força para isso, né? Às vezes eu brinco, eu falo, quando eu tenho a oportunidade de sair de casa, eu nem quero. Né? Porque eu quero descansar, eu quero ficar quieta, eu quero silêncio, entendeu? Porque a gente precisa desse tempo, né? Ser mulher não é nada fácil. E nas próximas semanas a gente vai tentar trazer um outro lado, que são das mulheres que decidiram não ser mãe, entendeu? E que tá tudo bem.
Tá tudo Não tem bem. problema. Né? Que tá tudo bem. Exatamente. Eu achei interessante o modo como a Sara colocou, porque isso não significa infelicidade, né, Sara? O Exatamente. fato da vida mudar, o fato do corpo mudar de você, e se você optou, você pode se sentir maravilhosa, mãe, né? Isso ninguém vai tirar de você se realmente você se sentir assim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse falar e colocar a nossa experiência, né? É aquela famosa frase do, ai, deixa eu te falar uma coisa, né? Que a gente acha que opinião tem que ser dada quando é pedida, gente, né? Não, mas vem cá, olha, toma cuidado, deixa eu te falar. Ninguém vai viver do modo como você viveu, né? E aí só quando a gente passa por experiências assim que a gente vai compreender que aquilo fala muito mais sobre você, sobre como você se sentiu, do que sobre a experiência do outro, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa divorciada. Eu não saio por aí dizendo horrores pra quem vai se casar. Fala, não casa não, bobeira. Muita gente faz isso. Eu falo, não, gente, casa. É bom, quem sabe pra você dar certo, né? Não, a gente não precisa perder a esperança porque eu tive uma experiência ruim, todo mundo vai ter uma experiência ruim. Então, assim, a vida ela vai acontecer pra qualquer pessoa, pra todas as pessoas de um modo diferente, né? É uma coisa interessante na maternidade, né? A Márcia falou de uma coisa, que é a questão do amar, né? Depois que realmente a gente se encanta pela maternidade, aquela coisa toda do gerar a vida, mas eu acredito também que o amor começa depois, né? Quando você pega aquele serzinho ali, você começa a entender. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que, assim, chega a ser apavorante, que você fala, e agora? O que eu faço? Bem mesmo, né? Tá aqui, e agora? Né? E quando vê aquele olhinho ainda te olhando, assim, você fica, meu Deus, não é um bonequinho, tem vida, né? E eu me lembro, assim, que tinha algumas coisas que sempre as pessoas falavam, e a gente tá naquele processo de que você tá criando a sua relação entre mãe e filho, né? Então, e as pessoas sempre chegam, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que não sei o que é isso, que é aquilo outro. Só que você tem que ser a sua própria opinião. Tem que ver uma coisa que eu sempre achava, não sei vocês, o que vocês pensam sobre isso, mas quando a criança começava a soluçar, a gente pegava um pedaço de algodão, molhava e colocava na testa da boca. Isso também. Eu nunca gostei disso. Eu tinha nojo. Então, assim, eu me lembro que quando as pessoas falavam, mas tem que fazer isso, eu disse, não é possível, tem que ter outra forma da criança parar de soluçar. Tem outro método, tem né? Tem outro método. Aí um dia eu fui conversar com a pediatra, que disse que a pediatra falou, não, isso aí é crendice, aquela coisa toda. Não tem a ver. Dá mamar que vai parar de soluçar. Então tá bom. Falei, não vai ter o negócio mastigado na testa da criança. Mas isso era uma coisa que eu queria criar com meu filho, né? E muitas vezes a gente acaba repetindo também alguns comportamentos, né, que a gente aprende, simplesmente porque é a nossa forma de criar um vínculo ali, né, de criar uma... Ajuda aí com as palavras, senhora some. E eu acho interessante, né, Sara, reforçar que o amor é uma construção. Exatamente. Todo amor, toda relação ela é construída, ela precisa de manutenção. Então, conversem com seus filhos, né? Conheça, entenda a vida naquela criança, porque às vezes a gente fica tanto naquele modo automático. Eu ouço isso das mães, né? De eu quero prover, eu quero calçar, eu quero vestir, eu quero educar, mas e a vida que existe ali dentro? Sabe qual é a comida favorita do seu filho? Qual desenho ele gosta, né? Eu acho que às vezes a gente se entorpece tanto com essa cobrança de eu preciso prover as coisas e esqueço do ser humano que tá ali. Então, o amor é uma construção e amar alguém não é gostar o tempo todo, gente, anotem isso, né? Amar uma pessoa não é gostar dela o tempo todo. Tem momentos que a gente quer sumir, tem momentos que a gente quer que a pessoa suma, e você não tá deixando de amar. Os conflitos vão existir em qualquer relação, faz parte, né? E ser mãe é assim, eu quero sumir, mas peraí, vamos juntar suas coisas que você vai junto. Eu acho que acaba nem, eu quero sumir, mas pra onde eu vou ter que levar a criança? Eu não quero ser criança. Eu não vou deixar pra trás. Não vou deixar, exatamente. Mas só pra concluir o negócio do negocinho na testa, independente, o que eu acredito, assim, que independente de a gente, por exemplo, no meu caso, se não quis fazer isso, né, ou de uma pessoa que queira fazer isso, não faz a gente menos mãe ou mais mãe do que o outro, entendeu? A questão das opiniões, é óbvio que a gente tem que ouvir a opinião de fora e tentar colher o que vale a pena, o que você acredita, né, e o que você não acredita, deixa de fora. Porque aquela coisa, todo mundo tá aprendendo, todas as mulheres, né, que decidem ser mãe, tá aprendendo a ser mãe e não construir, né, não construir a maternidade, não construir a relação entre mãe e filho, e assim vai. Ninguém tem a receita, não é igual a receita de bolo, né? E não, é um tema até importante, né, que ainda não foi colocado na mesa, é a questão, assim, do jeito que a gente foi criado e o jeito que a gente cria. Exatamente. Né? Quando eu comecei, né, no primeiro filho, eu acreditava nisso, que a gente tinha que fazer conforme, porque assim, já vem o material pronto, né? Então, eu fui criada de uma forma muito rigorosa, né? Minha mãe brigava, eu apanhava, até a questão do bater, né?
É muito assim, isso aí eu nem vou colocar na mesa, não, vou deixar vocês falarem depois. Polêmico. Mas é uma questão assim, gente, cada um é um ser humano único, né? Minha mãe foi um ser humano único, eu sou, meu filho vai ser, minha filha vai ser. Então não tem como a gente fazer igual, porque não é a mesma pessoa que faz, né? Ela já veio com uma bagagem diferente. Eu venho de uma família, minha mãe teve 17 filhos, eu sou a última. O tempo que ela viveu, né? E até se repetiu, porque quando eu nasci ela tinha 47, a Maitê quando nasceu eu tinha 41. Engraçado como é que as coisas, né? Agora seu filho saindo de casa também cedo, como Exatamente. você. Eu acho que tem alguma coisa, né, de interessante aí no mistério. Mas tudo bem. Então, é muito difícil eu repetir a criação que eu tive da minha mãe, porque minha mãe já tinha idade de ser minha avó, era uma outra geração. Agradeço muito, né? Foi uma forma muito bem feita, assim, né? Ela deu conta, né? Dos filhos ficarem educados, estudarem, tudo. Mas, assim, não tem como repetir. E aí, a minha cobrança muito da cabeça ficar bem, assim, ruim mesmo na primeira maternidade foi isso, de querer, assim, fazer exatamente, porque a minha mãe foi uma mãezona. Sim. Caraca, como é que eu não posso? Eu tenho que ser pelo menos a metade dela. Exatamente. Sabe? É muito pesado isso, é muito pesado. Quando você vem de uma maternidade ok também. Né? Você entendeu? Eu acho que a principal mensagem... É o seu jeito, né? De fazer. Vai concordar, né, gente? É que tenha mais acolhimento com as mães. Sim. Tenha paciência com as mães. acolhimento. Ajudem as mães, se vocês puderem, né? Às vezes nas Isso. coisas mínimas, assim, quer ir lá lavar o cabelo? Eu fico aqui um pouquinho, né? Se você, por exemplo, é rede de apoio, que é outra coisa que a gente tem que desmistificar também, né? De a rede de apoio ser só o pai e mãe. Não, todo mundo que convive com a criança, seja terapeuta, professor, tio, madrinha, faz parte também da rede de apoio daquela criança. Então, faz também o seu papel, né? Bonitinho ali, tira uma fotinha e posta no Facebook e vai embora. Não, ajuda a mãe de verdade, né? Antigamente tinha as tribos, né? Né? E as Isso. civilizações mais antigas a criança era da tribo, não era do pai e da mãe. Não era só do pai e da mãe, exatamente. Então, assim, e dentro disso tudo, dessa cobrança o tempo todo das mães, tenta fazer diferente, né? Ser aquela pessoa que, olha, senta aqui, eu vou te ouvir. Sem aquele julgamento que a Sara ouviu, né, de uma colega. Ter esse cuidado mesmo, esse acolhimento com as mães, né? Tem até uma frase que uma convidada trouxe aqui que ficou marcada, assim, tipo, eu fiquei pensando muito, ainda tô pensando sobre ela, que é quem cuida de quem cuida. Então, Sim. isso ficou, assim, sabe, né, me atravessou de uma forma que eu fiquei refletindo, realmente, quem cuida de quem cuida? Porque a mãe tá sempre ali cuidando e, né, zelando e tentando fazer o melhor, mesmo achando que aquilo que ela tá fazendo não é o melhor, não é o suficiente, e aí não tem aquele outro cuidado, assim, tipo, quem é que tá cuidando dessa mãe? E aí, quando ela traz, né, você falando sobre essa questão do acolhimento, e a gente vê muito isso, o quanto às vezes as mulheres, as próprias mães, assim, com outras mães, não tem esse olhar carinhoso, tipo, não tem esse acolhimento, esse abraço, olha, tá tudo bem, vai passar, ou então você não tá conseguindo, tô fazendo tudo errado, não, é o seu jeito. Então, né, vai no seu tempo, da maneira que você consegue ser. Eu acho que falta muito isso, assim, pra nós, né, eu acho que todas as mulheres Entre isso... as mães também, né? Entre as mães, esse acolhimento, de olhar pra outra e saber que ela tá fazendo o que ela pode fazer, o que ela consegue fazer. Concorde você ou não, né? Isso, dentro do que ela tem, do conhecimento que ela tem, ela tá dando o melhor que ela pode. É verdade. Falar sobre mãe é até emocionante, né? A gente fica pensando, se colocando nas situações, e realmente é bem complicado. Assim, complicado que eu digo, mais socialmente falando do que na maternidade em si, né? Porque quando você se depara com os filhos, as coisas podem ser mais simples que a gente imagina, né? Pode ser até um pouco mais simples. Ou não. Pode ter leveza. Eu acho que a palavra certa seria essa, leveza. Leveza, né? Entendeu? Tentar levar a maternidade com mais leveza, Mais né? leveza. Eu A acho criança não vem com bula, né? Não. Ninguém senta aqui pra te ensinar como é que faz. Ou então, assim, nasceu o Murilo. Estamos aqui, manual de como criar o Murilo. Não tem, né? Não existe. Mas tá escrito aqui que ele ia fazer isso, ele não faz. Né? Quando eu faço isso, ele não faz, ele não me responde, né? E aí? Exatamente, não existe, né? Seria muito fácil. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente atingiu o objetivo, eu acho que né? Sim. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês.
Foi muito bom ter esse bate-papo aqui. Eu achei que foi muito proveitoso, né? E falar de maternidade real é muito importante, né, para as mães de casa poderem ver que, às vezes ainda tem outro estereótipo, que a gente é mãe e psicóloga, né? E psicóloga não pode fazer barraco, não pode gritar, brigar com o filho. Equilibrado. Não Tem que pode ser nada. ser desequilibrado. Não pode desequilibrar, né? Às vezes eu que sei, né? Que às vezes chega os meus lá e levanta agora, pode fazer pirraça lá na clínica. E começa, chega, grita, esperneia, faz não sei o que, a gente tem que manter. Tem hora que eu perco a paciência, dou uns gritos mesmo, entendeu? Assim, isso é normal, né? Mas assim, a gente como psicóloga tem uma cobrança maior, né? Mas nós não somos perfeitos também. Exatamente. A gente E nunca... quem é, né? Não existe a perfeição. Não existe. Não, mas por um lado tem a cobrança, mas a gente também sabe que a gente está no nosso direito, né? De ser quem a gente é mesmo. Exatamente. E a gente está a caminho, né? E esperar ficar perfeito para cuidar, para fazer as coisas, aí a gente não faz nada. E aí vai fazendo. E aí vai crescendo junto com o filho ensina pra gente. Nossa, como eu aprendo com meus filhos, gente. Junto, né? Os meus filhos são mais evoluídos que eu, muito mais. Nossa, eu tenho consciência disso. A palavra, acho que a palavra-chave da nossa conversa hoje vai ser leveza. Leveza. Só pra começar, eu quero ser mãe, tá, gente? Se não perguntaram, porque assim, ainda mais agora, né? Ouvindo a parte real, pelo menos eu acho que eu não vou entrar tão assustada. Não. Deixa eu ouvir a parte real. Eu não ouvi a parte real, então acho que eu criei muita expectativa. E aí, quando foi desconstruindo as expectativas, foi muito dolorido. Hoje em dia não é tanto, mas tem dia que é. Se eu falar que é 100%, não é. E querendo ou não, a gente acaba criando. Igual eu tô numa fase agora que meus filhos brigam o tempo inteiro. Briga mesmo, de pegar na mão os dois. Entendeu? Tem que separar. Entendeu? Então, assim, e é o tempo todo. E é por qualquer coisa. Qualquer coisa. Esses dias um foi lá, fez cocô no vaso, o outro se empurrou a porta do banheiro, entrou correndo dentro da descarga. Meu cocô! E daqui a pouco tá os dois se pegando lá dentro do banheiro. Meu Deus do céu, gente. É por qualquer coisa. Até para dar um abraço, eu não quero abraço, aí vai lá, eu quero carinho, aí, o tempo inteiro, o tempo todo. Então, assim, isso também é uma fase muito desgastante, mas eu fico rindo, gente, pra que isso? Por quê, meu Deus, por quê? E às vezes você tá num lugar onde começa a brigar desse jeito, e você pensa, as outras crianças não estão brigando, mas os meus estão, entendeu? E vem essa cobrança, né? Por que os filhos da psicóloga brigam por causa de cocô? Como que as pessoas impõem assim, a mãe estressada e o pai calmo? Porque a mãe, vocês têm que fazer aquele papel, né? Eu lembro que eu via muito isso nos meus pais. Eu falava, nossa, minha mãe sempre foi estressada, irritada. E meu pai não, sempre foi calminho, tranquilo. Mas a diferença que existe em você, por exemplo, sair, trabalhar fora o dia todo, que era o que acontecia com ele, e ela que tava ali na linha de frente, com 3 crianças o dia todo, brigando, discutindo. É fácil ser mãe estressada desse jeito, ou viver dessa forma, né? É fácil. É fácil o estereótipo da mãe estressada. A gente ser mãe eu nem sei mais falar, porque é tanto estereótipo, tanta coisa. Tanta coisa que envolve, Tanta coisa que envolve quando a gente vai começando a ver que não é nada disso que a gente aprende, sabe? E a melhor coisa que tem que fazer mesmo é desconstruindo todas as nossas ideias e construindo um amor puro e constante com os nossos filhos com leveza. É a melhor coisa que você fez. Então, vamos fechar com a palavra leveza. Que a maternidade seja leve. Né? Fácil não vai ser. Né? Mas pode ser leve. Mas pode ser leve. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Vou pedir para o pessoal deixar mais sugestões, né? Como a gente sempre fala, para a gente falar sobre outros temas. E obrigada mesmo, né? Espero que essa conversa possa ajudar muitas mães e futuras mães também, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário aí para poder ajudar a gente. Né? Nosso canal é novo ainda e a gente precisa de likes, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.